Olá, bem-vindos ao canal Poeta das Ruas. Hoje veremos a história e alguns dos pensamentos do maior revolucionário argentino da história, Che Guevara. Che Guevara, de 1928 a 1967, foi um guerrilheiro e revolucionário argentino, um dos principais líderes da Revolução Cubana. Guevara se tornou o braço direito de Fidel Castro, foi presidente do Banco Nacional e mais tarde ministro da Indústria de Cuba. Acreditava na construção do socialismo. Na Bolívia, organizou um grupo guerrilheiro com o objetivo de unificar o regime político da América Latina. Ernesto Guevara de la Serna nasceu em Rosário, Argentina, no dia 14 de junho de 1928. Filho de Ernesto Guevara Y. Lynch, renomado professor de direito, congressista e embaixador, e de Célia de la Serna Y. Lhosa, de família aristocrática. Desde criança, sofria com asma, motivo pelo qual foi dispensado do serviço militar. Em 1944, Che Guevara passou a trabalhar como funcionário da Câmara de um vilarejo próximo. Em 1946, a família se mudou para Buenos Aires e em 1947, Che ingressou no curso de medicina na Universidade de Buenos Aires. Seu gosto por aventuras pouco convencionais o levou a interromper os estudos no terceiro ano e percorrer sozinho durante 6 semanas. Boa parte do norte da Argentina em uma bicicleta na qual adaptou um pequeno motor. De volta a Buenos Aires, Che retornou à universidade e após concluir o quarto ano consegue uma credencial de enfermeiro para trabalhar em navios da petrolífera estatal. Sua primeira viagem durou 6 meses a bordo do Ana G, no qual percorre toda a costa sul-americana até chegar a Trinidad e Tobago no Caribe. Nessa época escreveu o ensaio, Angústia. Em 1953 Che Guevara conclui o seu curso de medicina. Seu foco era na área de imunologia. Foi convidado pelo Dr. Pisani para trabalhar na clínica especializada em alergias. Com ideias revolucionárias, Guevara partiu para Guatemala, onde Jacobo Arbenz realizava um amplo programa de reformas sociais. O golpe de Estado do ano seguinte, no entanto, obrigou Guevara a sair do país. Desde sua primeira aventura, Guevara deixou tudo registrado em um diário. Em 1954, Guevara foi para o México, onde conheceu os irmãos Fidel e Raul Castro, que estavam exilados depois do golpe de Estado de Fulgêncio Batista, apoiado pelos americanos. Depois de aprender técnicas de guerrilha, se integrou ao Movimento Nacional Revolucionário. Em novembro de 1956, o grupo dirigido por Fidel Castro desembarcou em Cuba, na província de Oriente. No primeiro confronto com as tropas de Batista, morreram quase todos os revoltosos. Fidel, Guevara e os poucos sobreviventes se refugiaram na Serra Maestra, de onde teve início a guerrilha. Em janeiro de 1959, após vitórias decisivas, e a morte de centenas de homens fuzilados sumariamente, em Cuba, Guevara, Fidel e Raul Castro ocupam Havana e foram saudados pela população. Com as mudanças políticas no país, Fidel nomeou Che Guevara para a diretoria do Instituto Nacional de Reforma Agrária, depois para presidente do Banco Nacional e mais tarde para ministro da Indústria. Aos poucos, Che começou a nacionalizar a indústria e foi o principal defensor do controle estatal das fábricas. Como resultado de suas intervenções, a produção agrícola caiu pela metade e a indústria açucareira, o principal produto de exportação de Cuba, entrou em colapso. Em 1963, em estado de penúria, a ilha passou a viver da ajuda enviada pela então União Soviética. Sem ter mais o que fazer em Cuba, divergindo de Fidel em questões relativas ao desenvolvimento econômico e sem ter mais o que fazer em Cuba, viu seus ideais revolucionários fracassarem.
decidiu deixar Cuba e partiu para ajudar outras revoluções. Em 1965, Che foi combater no Congo, na África, com outros 100 cubanos para auxiliar na luta contra a ditadura do general Mobutu. Paralisado por rivalidades tribais, mesmo propondo lutar até a morte, foi demovido pelos próprios soldados que não aceitaram o sacrifício numa guerra sem sentido. Com o fracasso, seguiu para a Bolívia, local escolhido para sua nova aventura, onde organizou um grupo guerrilheiro, com o objetivo de unificar os países da América Latina sob a bandeira do socialismo. Além da falta de apoio do povo boliviano, que tratou Guevara e os cubanos como um bando de salteadores, a expedição fracassou, também pela traição do Partido Comunista Boliviano. Durante 6 meses, sem o apoio dos camponeses, o guerrilheiro esquerdista e seus comandados vagaram pelas montanhas, até serem descobertos pelo exército boliviano. Guevara é paradoxalmente visto como um símbolo da luta pela liberdade, mas ele estava sempre disposto a eliminar a tiros os adversários, mesmo os que vestiam a mesma farda que ele. Foi responsável pela morte de 49 jovens inexperientes recrutas que faziam o serviço militar. Entre a captura e a execução de Che na Bolívia, passaram-se 24 horas. No dia 8 de outubro de 1967, foi capturado e no dia seguinte, morto por uma rajada de tiros a mando do coronel Zentero Araya. Che Guevara faleceu em La Higuera, na Bolívia, no dia 9 de outubro de 1967. Seus restos mortais foram encontrados, 30 anos depois, em uma vala comum, na cidade de Valgrande e levados para Cuba, sendo sepultado no Mausoléu Guevara, em Santa Clara, na província de Vila Clara. O link da biografia completa está na descrição do vídeo. Citações. Ser jovem e não ser revolucionário é uma contradição genética. Como marxistas, sustentamos que a coexistência pacífica entre as nações não abrange a coexistência entre os exploradores e os explorados, entre os opressores e os oprimidos. Podem morrer as pessoas, mas nunca suas ideias. A hora final do colonialismo chegou, e milhões de habitantes da África, Ásia e América Latina se levantam para conhecer uma nova vida e exigir seu direito irrestrito à autodeterminação. O burocratismo, evidentemente, não nasce com a sociedade socialista nem é um componente obrigatório dela. Os grandes só parecem grandes porque estamos ajoelhados. A nossa revolução foi, em essência, o produto de um movimento guerrilheiro que iniciou a luta armada contra a tirania e a cristalizou na tomada do poder. O xadrez constitui um meio eficaz para a educação e formação do intelecto do homem. A fada modela o corpo e atrofia a mente. Não nego a necessidade objetiva do estímulo material, mas sou contrário a utilizá-lo como alavanca impulsora fundamental. Porque então ela termina por impor sua própria força às relações entre os homens. O guerrilheiro é um reformador social. Um dos grandes deveres da universidade é implantar suas práticas profissionais ao seio do povo. O esqueleto de nossa liberdade plena está pronto. Não lhe falta mais que a substância e as vestes, nós os criaremos. O importante não é justificar o erro, mas impedir que ele se repita. É preciso ser duro, mas sem perder a ternura, jamais. Vou falar, correndo o risco de parecer ridículo, que o verdadeiro revolucionário é guiado por fortes sentimentos de amor. É impossível pensar num revolucionário autêntico sem esta característica. Muitos me chamaram de aventureiro, e o sou, só que de um tipo diferente, dos que entregam a pele para provar suas verdades. Se o presente é de luta, o futuro nos pertence. Se você treme de indignação perante uma injustiça no mundo, então somos companheiros.
Nós nos forjaremos na ação cotidiana, criando um homem novo com uma nova técnica. O conhecimento nos faz responsáveis. Não quero nunca renunciar à liberdade deliciosa de me enganar. A argila fundamental da nossa obra é a juventude. Nela depositamos a nossa esperança e preparamo-la para tomar das nossas mãos a bandeira. Acima de tudo, procurem sentir no mais profundo de vocês qualquer injustiça cometida contra qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. É a mais bela qualidade de um revolucionário. A revolução se faz através do homem, mas o homem tem que forjar, dia a dia, o seu espírito revolucionário. Não há experiência mais profunda para o revolucionário que o ato da guerra. A característica fundamental da guerrilha é a mobilidade. Deixe o mundo mudar você e você poderá mudar o mundo. Vale milhões de vezes mais a vida de um único ser humano do que todas as propriedades do homem mais rico da terra. Sonhe e serás livre de espírito, luta e serás livre na vida. Os poderosos podem destruir uma, duas, até 3 rosas, mas jamais poderão deter a primavera. Se não há café para todos, não terá para ninguém. A mercadoria é o núcleo econômico do sistema capitalista, e, enquanto ela existir, seus efeitos se farão sentir na organização da produção e, consequentemente, na consciência. Obrigado por assistirem até o final. Deixem seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos.